como vocês estão? Espero que estejam bem, porque é hora de mais um episódio do É Sério? Podcast. E desde já eu agradeço as pessoas que estão entrando no nosso canal, que estão se inscrevendo. Aos pouquinhos a gente vai conquistando mais pessoas e fazendo com que os nossos assuntos aqui, o nosso conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Estamos nas plataformas de podcast já tradicionais. Mas você sabia que o Spotify também agora você pode assistir? Pois é, não somente ouvir, mas assistir também, assim como aqui no YouTube, tá bom? Desde já, beijo grande no coração, seja bem-vindo. E hoje eu tenho um convidado, olha, todos os meus convidados são especiais, mas esse convidado aqui é especialíssimo, gente. Quem tá comigo aqui no meu podcast é Keiler Simões, produtor cultural. Oi, Keiler. Oi, Fabiola, obrigado pelo convite. Gente, é uma viagem no tempo aqui, ó. Tá do lado dessa criatura, é voltar quase 30 anos? Exato, 29 anos. 29 anos de história. O Keiler foi meu amigo de faculdade. E assim, a gente tem ótimas recordações. As minhas primeiras experiências em escrita não foi nem aula da faculdade, foi pro jornalzinho que a gente fazia, Burilador, né? Exatamente. Pois é, Burilador. Me diz aí, como é que começou essa tua paixão pela parte cultural? Porque hoje você é um arquivo vivo, você tem aí entrevistas, tem um acervo cultural muito grande. Já diga-se de passagem, vocês que fazem parte da cultura, se tem uma pessoa que tem um arquivo aqui é o Keiler, viu? Não só da nossa turma lá, porque são álbuns em álbuns, né? Mas da cultura do estado de Alagoas. Como é que começou essa tua paixão? Bem, Fabiola, na verdade, assim, acho que o jornalismo, né, ele foi fundamental nisso, porque quando eu era estudante do terceiro ano do Colégio Santíssimo Sacramento, eu já sabia que eu ia fazer jornalismo, né? A gente já fazia jornais de pequeno, de Xerox, sabe? Eu não cheguei a fazer jornal mimeógrafo, mas fazer era na Xerox. Eu com meus amigos Cazuza, Daniel, a gente fazia esse jornal, também fazia um programa de rádio no horário do intervalo, né? E aí o jornalismo ele puxa para a cultura, porque na verdade assim, sempre fui me apaixonado por lado cultural, por causa das bandas, né? Que eu, na verdade fui entrevistar as bandas, Paralamas, Titãs, na cara e na coragem. Nossa. Não era de jornal nenhum, nada. Isso é de onde? Era só do jornalzinho e tal, o jornal mostrava. E a gente ganhava mais pela acho que pela simpatia, o artista via que a gente era um fã. Então, assim, na verdade, eu pude entrevistar só quem eu gostava. Então, eu lembro do pessoal do Skank. Isso. Skank foram 3, 4 vezes, Paralamas 3, 4 vezes. Jota Quest. O Jota Quest foi interessante. Nessa época, nós tínhamos um programa de rádio na Jovem Pan, que era o Zona Privada, né? E aí, na época, isso foi em 1997, eu acho, 98. Já foi antes, na faculdade, você já estava na faculdade. A gente estava já saindo. E aí a internet estava encaminhando, tava bem devagarinho. E aí a gente foi entrevistar o Flauzino e ele não conseguia entender o que era que ele estava fazendo com o laptop. Porque eu entrevistava com um microfonezinho, um gravadorzinho junto e um rapaz ficava com o laptop do lado. E ele, o que é isso aqui? Aí a gente foi explicar, né? Ele disse, isso vai pra internet? Então ele não sabia, porque na época estava engatinhando mesmo. Então tem uma foto dele olhando assim com a gente, olhando o computador, interessado em saber como era que funcionava aquilo, né? Para explicar isso depois para os Titãs foi mais difícil, mas o Rogério Flauzino, que é uma geração mais nova, foi interessante. Então tudo está registrado. Então o que aconteceu? O jornalismo me puxou muito para a área cultural, porque eu já vinha, né, nessa vertente de produção cultural, não só nacional, né, mas começando com o local. Né? E devido a isso eu tenho um grande amigo até hoje, que é o Peixe, DJ Peixe, que foi o DJ na nossa primeira festa. Densidade, news. Para quem não sabe, o Peixe também ele tinha 2 programas, né? Um na Rádio Cidade, antiga Rádio Cidade, e um na antiga, não antiga, Rádio Gazeta FM. E a gente fez um show lá no antigo Alagoinhas. Sim. Era um show só de música eletrônica. Eu me lembro até o número de pessoas. Foram
867 pessoas que foram, que na época já era um número gigantesco. Super público. E era... Teve artista que começou fazendo show para 3, 4 pessoas. Pois é. E aí o peixe foi dessa, porque o peixe, eu lembro assim que a gente não tem dinheiro para dar antes, né? Mas ele nem nos conhecia, mas ele disse, não, vamos fazer. O peixe assim, o peixe sempre teve um coração de ouro, né? Um grande abraço pro peixe. E a gente fez essa festa lá no Alagoinhas. Tem até uma foto, tá até no meu Instagram. Eu, Cazuza, o Bira, que é um amigo nosso que... Eu vou tentar ver se eu consigo colocar aqui nesse episódio todas essas fotos de todas essas referências que o Keller tá passando aqui, porque é muita coisa, gente. Pois é, aí o registro disso, eu sempre também gostei de fotografia, né? Graças ao meu pai, que desde pequeno meu pai fotografava. Minhas primeiras fotos, inclusive na época de faculdade, de colégio, depois de faculdade, ainda era com a máquina Olympus do meu pai. Depois, não sei se você lembra que a gente foi fazer o curso de jornalismo, a gente tinha a aula de fotografia. Ia para aquele estúdio. E a gente foi quase que obrigado a comprar a Zenith. A Zenith. Todo mundo tinha essa máquina. E aquela bicha era pesada, aquela máquina, viu? Zenith era uma máquina quase que... histórica. É manual, né? Mais fácil de ser manobrada. E o professor na época era o Celso, né? Celso Brandão. Ele nos orientou, né? É bom, você precisa ter uma máquina porque o curso não tem. E aí quase o curso não tinha nada. Exatamente. O curso não tinha nada. A gente foi que conseguiu muita coisa, fazendo manifestações, né? Indo atrás. Até uma plataforma que fizeram lá, um passeio, assim, um acesso. Isso. No COIS, gente. Era uma rampa, né? Era uma rampa, porque ali alagava tudo. A gente fez uma campanha para lá, para conscientizar a reitoria da UFAL na época, que a gente precisava passar, porque era jornalismo e tinha o pessoal de engenharia também lá atrás. Que era nosso era o COIS, deles era, esqueci o nome do... Era C alguma coisa, que era de engenharia e arquitetura. Pois é, e graças ao trabalho que a nossa turma ali, que era mais engajada. Ocupamos o COIS, né? A gente ocupou o COIS com outras turmas. Foi. Né? Naquela época, inclusive, nem tinha computador, era máquina de datografia. E era assim, você digitava uma tecla, pulava a outra. Exatamente, digitava uma, pulava a outra. Eu lembro do Cícero Rogério, que ele era professor hoje, né? Ele é professor. O Cicinho, a gente digitando as coisas, daqui a pouco, pensa que não, as teclas, tudo voando. Era uma resenha, viu? Mas era bom porque, por exemplo, para quem não sabe, no jornalismo, né, a gente teve que fazer naquela época a nossa própria história. Exatamente. Né? A gente no primeiro ano de curso, foi o primeiro ano. Primeiro ano. A gente já sentia essa dificuldade e já planejando algo maior. Então nós criamos um jornal, que é o Jornal Burilador, batizado por Ricardo Guima. Burilar arte de pensar, né? Isso, E ninguém nunca tinha ouvido falar nesse verbo, mas ele gostava de ficar no dicionário procurando palavras novas. Aí professores como Guzmão, o Léo deram maior força pra gente. O Léo era maravilhoso. Então a gente, já no primeiro ano de curso, o primeiro ano de curso é basicamente teórico, né? A matéria teórica, e aí na época era misturado, né? Relações públicas. Ainda tem isso. Nós somos os primeiros da época do regime seriado. Sim, que eram as duas turmas, era um ano todo. Isso. Não era a cada 6 meses como é hoje, né? O pessoal não tinha a opção de pagar uma matéria e pagar outra. Tinha que fazer tudo. Então o seriado era isso. Era grade fechada. Como na escola. Fomos as cobaias desse sistema, que pra gente deu certo, né? Foi. E foi que uniu a nossa turma, porque todo mundo tava lá sempre naquelas mesmas aulas, né? É quase como um colégio. Então nós tínhamos essa opção de fazer o jornal, fizemos o jornal, fomos bem sucedidos, corrimos atrás de patrocínio, né? Não era obrigação nesse ano, não era obrigação a gente ter um periódico ali, mas aí o Keller juntou a turma e cada um ficou responsável por fazer a foto, por escolher o assunto. Isso. Lembrando que na época o scanner ainda estava engatinhando. Então, lembra uma foto como se fosse tinha isso aqui, né? Aí você só quer o meu rosto. Aí a gente recortava no papel, marcava e só saía essa parte no scanner para facilitar. A gente passou por um processo de transição incrível de tecnologias, né? É isso. Na época, uma turma anterior nossa, a gente usava as réguas de Paicas. Sim. Lembra marcação? Era. Mas a gente já entrou com o PageMaker. Foi. PageMaker era tudo. Era um programa do Word, né? Da Microsoft. Não, da Adobe. Da Adobe. Pronto. E aí ele já ajudava, mas
A gente suava para sair uma página daquele jornal. Aí, assim, eu me lembro que eu fazia com meu primo, Andrei, o nosso jornalzinho, né, antes do curso. Então ele me dava umas dicas, né? Então era CorelDRAW 4, hoje em dia já está no 3, no 3 não, está no 16, né? E o PageMaker 5. Eu lembro os números. Mas a gente foi fazendo, assim, não teve nenhuma dificuldade que a gente não conseguiu superar. Foi. Porque a nossa turma, a gente fala assim, tínhamos 25, né? 25 alunos. Mas o nosso grupo era um grupo de 6, 25 7. de jornalismo, porque era jornalismo e IRP, né? Relações Públicas. Isso. Tudo junto ali. Mas a gente sempre se uniu para fazer isso. E assim, eu lembro até acho que graças ao Ricardo Guima, que é poeta, a gente sempre puxou muito também na área cultural. Sim. Né? Então, assim, eu não entrei na cultura à toa, não. Eu também tive todas essas influências, né, para unir o lado jornalista com o lado de cultura. Até porque, acho que eu, desde o início percebi que até hoje ainda é assim, há uma deficiência no lado cultural na parte de documentação, de registro, de divulgação. Então, assim, hoje não, que hoje a internet ela facilita, mas não tanto, porque você pode ver, tem vários artistas aí que não tem nenhum similar de um release. Sim, né? Às vezes, assim, ele manda pro jornal, fulaninho vai tocar tal dia, em tal local, né? Com um show baseado na obra de Gilberto Gil, por exemplo. Então aquilo vai virar um release, né? Aí já tem que, né? E aí depois você copia. Mas assim, o meu trabalho em si, essa foi a minha preocupação. Que graças ao FAO, inclusive, eu conheci o Fandango do Pontal, né? Que é um grupo que até hoje eu sou um apaixonado. Porque na época o professor Ranilson França, ele foi secretário de Cultura do Estado por 6 meses. Sim. Naquela época teve um problema no governo da Suragi saiu, entrou o Mano, e o Mano colocou o Ranilson como secretário de Cultura. E na época, eu e Marcos Chola, nós éramos estagiários. Marcos Rodrigues, que hoje ele é radialista, está na rádio... Na Mix, viu? Pronto, continue. Só vamos começando a explicar aqui o nome de todo mundo. Marcos Rodrigues Chola. Nós éramos estagiários da Projetoria de Extensão, ProEx. Né? E aí a gente tava lá, né, filmando e tal, e a professora Margarida, que era a proreitora, disse, a gente vai começar hoje um trabalho de registro de um grupo que está não sei quantos anos parados. Aí vamos lá. Pirinho, que era o câmera do curso, ia com a filmadora, né? Com a câmera de filmar. Com a filmadora VHS desse tamanho. Era uma TIC. Uma TIC era maior ainda. Exatamente. A gente usava o VHS porque a gente era, né? Já era mais moderninho. Mas a gente era todas as terças e quintas, lá no Pontal, na sede da pescadora, né? Da zona. E a gente ia gravar os ensaios do Fandango. Eu segurava o microfone, que gravava em fita cassete, ia para a caixinha de som, e o Tiolo Marcos ia fotografar. Né? Ele gostava. Ele fazia, e aí eu ficava com o microfone lá. E aí, só que, veja a situação. O mestre Zaldino era o único mestre que detinha as músicas de cabeça. Ele não confiou muito no Ranilson de que o grupo iria voltar, porque ele falava o Ranilson de Ronilson, né? Mas o Ronilson, os pessoal não quer mais brincar, não. Brincar é dançar, né? Aí o Ronilson, não, mas vamos tentar. Aí o que acontecia? Eu segurava o microfone para eles, né? E ele ia cantando. E muitos dos pescadores não dançavam. E deixavam o seu joguinho meio, né? Porque você tem que balançar, né? Na época só tinha homens, né? E aí o que aconteceu? Marco Chola, que é muito, né? Atirado, foi fundamental para quebrar o gelo. Porque ele ia lá e dançava. E o pessoal viu que não era nada demais você dançar. Porque o pescador é um machão, né? Sim. Então ajudou muito nisso. Então foi uma forma da comunicação. A deixar eles mais à vontade, né? E aí de repente o Cesonino começou a pegar o microfone, né? Não era mais eu, era ele que segurava. E começou a cantar. Soltou a voz, e aqui tudo isso foi registrado. O professor Margarida, a gente gravava isso para a ProEx, deixou guardado. E aí depois a gente saiu do curso, né? Mas aí eu soube que seguiu, né? Que eles conseguiram o apoio até dos Correios, o vestuário, fizeram a farda. O Fandango deslanchou, ficou um tempo depois parado, aí voltou depois, já com o mestre Pancho, que era filho do Isaldino, que cantava com ele. O Isaldino infelizmente faleceu.
O Pancho faleceu agora de pandemia, agora não, tem 2 anos na pandemia. Mas o Fandango tá aí, né? Lindo, e a gente tem todo esse registro. Gente, isso é história, isso é cultura de Alagoas. É por isso que eu digo, vocês que trabalham com a cultura, se tem uma pessoa que tem tudo, é o Kehler. Porque essa cultura popular, essa cultura raiz. Eu acompanhava, por exemplo, foi a do Calango. Você sempre... Os nomes eram bem engraçados, assim, dos periódicos que o Kehler fazia, mas eles têm conteúdo, gente. Ali tem assunto que eu tenho certeza que não tem internet nenhuma que saiba, ou que tenha registrado. O Foi do Calango era uma paródia à Folha de São Paulo, né? Sim. Então era do Calango porque é nordestino, mas assim, a gente sempre teve denúncias, tem um amigo nosso... que não era do curso, mas ele era da área de direito. Ele foi até ameaçado por uma ex-ministra na época do governo Collor. Meu Deus. De processo, porque ele fez uma denúncia profissional. E aí ele teve que abrir mão, porque senão ele não conseguia se formar, né? Se houvesse um processo contra ele não conseguia formar no curso de direito. Nossa Senhora. Mas assim... Ó a perseguição aí, ó, desde aquela época, viu? Jornalista sou. Essa parte de registro da cultura, né, vem... porque não havia essa, como eu falei antes, essa deficiência, né, do registro. Essa minha experiência com o Fandango foi fundamental em ver a importância, porque o que a gente está fazendo ali? A gente estava registrando em loco, vindo da fonte, que era o mestre Zaldino, as músicas que ele só tinha de cabeça, não tinha lugar nenhum. Não escrevia, não passava para outros. Eram analfabetos, infelizmente eram analfabetos, então não tinha nada escrito. Então esse foi o trabalho que a Proreitoria, que é fundamental à universidade. Sim. Né? Porque você tem essa capacidade de interagir, e é o papel da universidade, é a obrigação dela, interagir com, não é ficar nos seus próprios muros. Que é o da pesquisa, o de elaborar as pesquisas, porque isso era uma pesquisa de campo que você estava fazendo, não deixava de ser. E registrar, deixar isso registrado, né? E aí foi o que salvou o Fandango, né? Tanto que até hoje, infelizmente, é o único grupo do gênero em Alagoas, né? Você tem a marujada, que é semelhante, mas não é a mesma coisa, você tem a chegança, que é semelhante, mas não é a mesma coisa. São foguedos marítimos, né? Marítimo que narra um acidente marítimo de uma nau catarineta, que aí os marinheiros ficaram à deriva por dias, quase que morrendo. Aí vem a fé, aí por isso tem a cena do padre lá, aí vem a fé que mantém eles unidos, né? Eles conseguem ser resgatados, né? Então é uma história muito bonita. Então o Fandango em si, nessa área cultural, para mim foi fundamental, não só pela minha paixão pelo Fandango, pelo foguedo, e aí despertou Guerreiro, tal, porque naquela época para mim eu tinha 21 anos, que eu conheci do Guerreiro é aquela música que todo mundo conhece. Guerreiro, cheguei agora. Pois é. Também só sei isso. Que é uma das peças, né, do Guerreiro. Mas aí depois conheci o Coco, o mestre Vedelinho, o mestre Benâncio, né? E aí assim, a prática foi sempre essa, unir o jornalismo com a cultura. Aí daí surgiu, na época, em 2000, depois de uma... Como é que eu chamo aquela... Não foi rubéola, foi uma doença parecida. Eu fiquei mais de 1 mês em casa, 2 meses em casa, e aí eu criei o Guia Ensaio, né, que até hoje existe. Eu tenho guardado, é porque eu não tive tempo de procurar, mas eu tenho muitos deles guardados, as revistinhas assim, gente, que são históricas. E assim... Mas eu tenho as fotos aí, vamos ver se a gente consegue colocar também na edição para mostrar para vocês, viu? Mas eu também tenho. Eu tirei foto e mandei para você, só que foi o que eu achei aqui. Porque o Guia Ensaio surgiu de uma viagem. Primeiro foi assim, eu adoeci e fiquei muito tempo parado, né? Eu tive que escrever e tal. E eu disse, tem que começar a fazer alguma coisa que eu tenho em casa. A minha única coisa que eu não podia era levar vento. Rubéola, acho que é rubéola. Reumatismo? Não, papeira, eu não lembro qual era dela. Acho que era rubéola, que papeira eu tive quando criança. Sim. E aí eu lembrei de um guia que eu fui a São Paulo com a banda Doutor Charada, aí a cultura também. Doutor Charada é uma banda que bebe no rock na época era influenciado pelo Chico Science. Lembro, né? lembro. E nós fomos pro Sesc Pompeia, em São Paulo. O berço de toda a parte cultural de Isso, São aí Paulo. eles distribuíam a programação numa revistinha assim, que era de... A capa era o papel couché e o miolo do papel jornal. E tinha a programação toda das bandas, das apresentações. Do evento. Pronto, quando eu fiquei esse tempo todo parado, me veio essa publicação em mente, eu trabalhava vendo ela. E aí, por coincidência, eu já era assinante de um outro guia chamado Underguide, que é um guia nacional, que cadastrava músicos, tudo relacionado à música. Músicos,
loja, estudo. E aí eu disse, pô, dá pra fazer isso aqui em Alagoas, mas só da música não dá. Aí foi quando eu tive a ideia de fazer um guia mais abrangente, que é o guia ensaio. Aí na época, logo que eu pude sair de casa, eu fui na Arte Nó, que era onde hoje é o Bom Preço, vizinho ao Shopping Guatemi, o Marcel Shop agora, né? Sim. E aí conheci Mestre Bedelinho. Nossa, né? que bacana. Outro da minha paixão, assim. Aí na mesma hora disso, vou entrevistar. Eu sempre andava com mochila. Já andava todo e equipado. sempre com máquina e o gravador. O gravador. Aí disse, chamava até de Seu Bedelinho. Seu Bedelinho, eu posso gravar com o senhor uma entrevista? Aí, meu filho, ele sempre é muito amável, né? Vamos sim. Aí me chamou pro cantinho assim na Arte Nó e gravei com ele entrevista. Pronto, aí como eu queria lançar esse guia ensaio, comecei a fazer o cadastro. O pessoal se cadastrava mandando, era por carta e por e-mail, né? Os dados, né? Sim. E aí a capa do primeiro guia ensaio era o Mestre Bedelinho, que o guia era até assim, guia ensaio, a cultura de Alagoas de A a Z, né? Porque a gente cadastrava tudo, né? Música, até hoje, né? Só que ele foi mudando. Você foi o Google cultural aqui de Alagoas. Quase isso. Você foi o primeiro Google aqui. Porque, inclusive, assim, muita gente, amigos da TV, da rádio, me ligavam. Queira, eu tô precisando de um contato de fulaninho. Aí, isso também ajudou a criar o guia. Porque, pô, se tiver tudo isso junto, então o guia ele era impresso, saía com 3.000 exemplares. Eu mesmo ia entregando nas redações, né, dos jornais, rádios e tal, porque era, na verdade, a maior motivação, que era para ser o laço entre a cultura e o jornalismo. Então o pessoal ali tinha várias ideias de pautas, surgiram várias pautas, inclusive o nosso saudoso Miguel Torres, né? Ele foi um dos que mais utilizou o guia até para o programa. Miguel era ator, né? Isso, e gostava muito também dessa questão cultural. Ele participava de um espetáculo no Pilar. Isso, o último enforcamento. Última execução que teve no Brasil, o Miguel também fazia ali. Semana Santa também, ele ia para Palmeira dos Índios e tal. O Miguel era fantástico. Miguel, a gente se conheceu no final dos anos 90, ele como radialista, ele tinha um cabelo de surfista, e era na Rádio Maceió FM. Talvez as pessoas não saibam, mas quando eu cheguei aqui em Maceió, em 2000, eu fiz faculdade aqui. Mas aí voltei para Petrolina, trabalhei 2 anos lá e fui chamada para tirar férias aqui. E a primeira equipe que eu acompanhei foi a equipe do Miguel. E ele já era uma sumidade aqui no jornalismo local, na época. E eu ficava só olhando, porque o Miguel, a gente tem mania, quando vai fazer reportagem, a gente escreve o texto, decora e fala. Isso se chama passagem. Mas o Miguel não era assim, não. Ele entrevistava todo mundo, pegava o microfone, bora, vamos gravar. Eu disse, Sushi, tu nem faz o texto da passagem. Ele disse, pra quê? Aí começava, falava e não errava. Era papo, assim. Eu digo, meu Deus. Aí começou a minha admiração por ele, profissional. Eu devo muito, assim, lá naquele comecinho, as saídas com a equipe do Miguel, viu? Pronto, aí depois descobri que o Miguel Torres era tio do Daniel, que fazia comigo jornaizinhos antes da faculdade. Que mundo pequeno. Então, muito, muito pequeno. Pra quem não lembra, o Miguel Torres já apresentou o programa da Gazeta algumas vezes, alguns anos, né? O programa foi até meu colega de noite. bancada, inclusive. Pronto. Foi. E eu não sei se ele chegou em Papajussara, foi, né? Foi. E também no antigo tem... Na TVE, ele também teve programa na TVE. E quando a TV Papajussara tinha um canal também fechado que era o TNH1 Notícias. TNH1 Notícias. Era uma coisa assim. E aí assim, por tudo ali. quando eu comecei a fazer o guia na verdade ele abre muitas portas, né? Porque você fica tendo um laço e também uma cobrança. E o próximo guia? Quando é que vai Porque sair? aí quando vai sair? Isso foi em 2000, né? Quando eu lancei o guia, eu fui levar na Secretaria de Cultura do Estado, foi quando eu conheci a minha madrinha, minha amiga até hoje, Fernanda Resnick. Ela era chefe de gabinete do antigo secretário, o Beto Leão, também já falecido. E aí ela também adorou o guia, né? E aí eu conheci o Dório, que trabalhava lá com a coordenação de eventos. Aí ela me chamou para ir lá, e alguém ia sair lá da secretaria para trabalhar na Secretaria de Cultura, né? E aí quando eu lancei o segundo guia, eu já estava na Secretaria de Cultura. Aí a gente foi lá para Peneira, aí eu já comecei a fazer
pegar cadastro do pessoal do interior, em que a maioria acabava sendo em Maceió. É o que ele é um cadastro, minha gente. E aí assim, hoje o impresso, ele deve estar saindo, eu acho, final do ano eu acho que vou tentar lançar um, né? Porque hoje está muito caro, né, a impressão. Uma coisa que eu tenho sempre curiosidade, todas essas suas produções, elas são produções independentes, você vai lá, vende o patrocínio. Isso. Como é que é sair uma publicação como essa, Keila? Porque dá trabalho e tem custo, né? Pois é, é isso que você tem que ter um jogo de cintura, né? Muitas edições eu só corri atrás do anunciante, do patrocínio, até eu pagar a degramação, que era o Daniel que fazia, e a impressão. Então, muito eu fazia até, né? Eu dificilmente ganhava dinheiro com ele, né? Com guia. Mas era uma forma de eu exercer a minha profissão de jornalista, unindo a minha outra profissão, que era de produtor cultural, produtor cultural. Porque, assim, era a melhor forma que eu tinha de unir as duas coisas. Porque o guia, as pessoas, às vezes, me mandavam cadastros, eu achava interessante, falava, foi como eu conheci o seu Jonas Matos, ele acho que é de Cururipe. Ele faz até hoje, acho que é ele que fazia arcos de violino, é uma pessoa maravilhosa, né? E também fazia, não era rabeca, eram violinos também, né? Também aqueles cases de violinos, então foram pessoas que eu fui conhecendo. Aí conheci a Alino Monteiro, que é o que faz aquela miniatura em palito de fósforo. Sim, no mercado do artesanato. Esse é outro que é meu amigo até hoje, assim, a gente se fala, falei até com ele ontem. E ele tá sempre com a gente nessas coisas de produção. Ele faz miniatura de artistas que quando a gente vai entrevistar, ele pede para entregar. Não, você vai com a gente. Ele vai lá e entrega. Então, assim, a cultura e o jornalismo comigo sempre tiveram juntos. Keila, eu vou dar só um intervalozinho. Para você que está acompanhando o nosso episódio, preste atenção nesse recado. Pra você, o que deve ser prioridade na cidade de Maceió? Primeiramente, saúde. Saúde, né? Saúde. A saúde. Saúde tem que ser em primeiro lugar. Tem que investir em saúde, é o certo, né? A prefeitura adquiriu o melhor hospital de Alagoas, o Hospital do Coração. Ele era particular, agora vai ser público, com atendimento gratuito pelo SUS. O primeiro da história da prefeitura de Maceió. Agora o pobre vai ter saúde de rico. Aí sim, bota pra torar. Maceió tá mudando e é pra melhor, é pra todos. Aí sim. Venha, freguês. Pois é, mais saúde aí para nossa população de Maceió, a gente só agradece. Gente, estou com um convidado muito especial aqui, que é o Keila Simões, produtor cultural. E a gente está falando de toda a trajetória dele. A gente falou agora do Guia Ensaio e tem agora também o Saci, né? Eu recebi aí essas fotos. Me fala um pouquinho desse guia também. É um guia? Não, a Saci é uma produtora, certo, né? Que é a serviço, como eu me lembro, serviço A. S, serviço A. Eu vou lembrar. Porque é tanta gente, sigla. É tanta coisa que essa criatura faz aqui. De articulação, se diz de articulação cultural inteligente. Que massa. Inteligente bem justamente da tecnologia. Sim. Né? Porque o que acontece? Na verdade, eu acabei nem falando nisso. Quando eu comecei mesmo na comunicação, foi no rádio, né? Em 93, que era o Rádio Alternativa. Foi antes de entrar na faculdade. Curso. Isso, era Rádio Alternativa, a melhor interferência no seu rádio, era na antiga Maceió FM, né? A gente coloca 6 ou 9 meses, né? Foi quando depois eu entrei no curso, né? E aí, 4 anos depois, veio o Zona Privada, que era na Jovem Pan, mesmo grupo lá dos Bulhões, lá na Fernando Lima. E aí, qual era a nossa experiência maior? A gente fez um concerto com a rádio, a gente não era funcionário da rádio. A gente tinha as cotas, as primeiras, uma cota era da rádio, uma cota era nossa. Uma cota da rádio, uma cota era nossa, de patrocínio. Para manter, né, o programa. Então, a gente tinha essa vertente que levou a Fernando Takai de Pato Fu. Sabe? Aí, na época, a gente já conseguiu, isso foi Zona Privada, com o pessoal da antiga... do grupo do SESMAC. A gente fazia a transmissão via internet. A internet que estava engateando em 97. Então a gente devia ter 1.000 espectadores. Mas de qualquer forma já era muito. Acho que o primeiro contato que a gente teve com a internet na faculdade foi com o Cláudio Manuel, né? Lembra do professor? Isso. Inclusive o meu TCC com o Marcos tinha até um site.
né? E na época o que se tinha era a internet de discada, aquela que a gente preferia ficar até meia-noite em casa, porque meia-noite era um impulso só. Deixa eu te contar uma coisa. O toque do meu celular é internet de escada. Porque é nostalgia pura. Eu gosto de sofrer, né? Pois é. Não, e se a gente tirasse, colocasse a internet, o telefone dava sempre ocupado para a pessoa que ligasse para casa, né? Exatamente. Era desse jeito. E aí a Fejal, quando a Fejal estava iniciando aqui a transmissão de internet via rádio. Sim. Então, uns amigos nossos que a gente fazia parceria, eles tinham contato com o pessoal da Fejal, eles conseguiram a antena, que era desse tamanho. Nós fixamos um suporte lá na antena, no 7º andar da rádio, onde a rádio ficava. Então, todo dia, nosso programa era 8 da noite, às sextas-feiras. A gente chegava 1h30 antes para puxar, instalar a antena, puxar o cabeamento até o laptop para transmissão. Né? Então a gente não conseguia registrar isso, mas fomos os primeiros da América Latina a transmitir um programa de rádio via internet também. Rádio e internet. E aí o que aconteceu? Aí, isso me chamou muita atenção, sempre porque assim, por mais que estivesse engatinhando, sempre tinha repercussão. Ou era a gente criticando, que era ótimo também, ou a gente elogiando. Mas você foi pioneiro em muita coisa, né? Assim, você e seus amigos, era tudo na cara e na coragem. E fazia. E até, assim, porque, na verdade, assim, quando a coisa está começando, ou você embarca, ou você deixa, a história passa por você. Eu que eu digo aí. Porque, inclusive, assim, pronto, essa experiência do podcast, né, que você hoje tão bem apresenta, na época você tem que ter um programa de rádio, que nós tínhamos, então você tem que depender de uma estrutura de rádio, um horário de rádio, pagar a rádio. Então, hoje em dia você pode fazer um podcast, você tem aqui uma estrutura que já é profissional. Você pode fazer em casa. Pode fazer em casa, né, com a mesinha de som e tal, e dá-se um jeito. Então, a Saci, na verdade, surgiu na época da pandemia, né, porque eu tinha uma outra produtora que nós fechamos, porque na época eu estava trabalhando na Secretaria de Cultura do município, e aí tinha conflito de interesse, eu disse, não, vou ter que fechar. E essa se surgiu com essa proposta, né, dela trabalhar o lado cultural, com a comunicação, de forma inteligente, com a parte de tecnologia. Né? Então, por exemplo, hoje, o que nós temos, nós estamos ainda engateando, que é fazer, por exemplo, o guia ensaio. O guia ensaio hoje ele tem a versão só online. Sim. Né? Ou ele fica no site, ou ele também é distribuído em PDF. Certo. Né? E também tem o nosso vamos dizer, é um informativo, que eu sou informativo Saci também, o nome do Saci, que é tipo um jornalzinho, né, que ele é quinzenal, e aí o que eu distribuo com PDF, eu tenho lá no site, no meu blog, que é o blog do Keiler. Você vai lá e você tem todas as edições que você pode baixar. Né, o nome é blog do Keiler? Isso, .blogspot.com. Certo. E aí tem todas as informações, inclusive assim, boa parte desse material que eu estou lhe falando, tá tudo lá, arquivado. Eu comecei a usar o meu blog para... Você está colocando tudo lá? Lá no blog. Então assim, tem textos que até o final do ano, se Deus quiser, eu vou lançar um livro. Sim. Né? Não sei se... Venha divulgar. Não sei se impresso, mas primeiro no PDF, porque o impresso também tem diversas dificuldades. E ele já está todo escrito, não, assim... Esquematizado já, né? Já está no ponto de bala. Eu juntei todos os textos. Sim. Agora eu vou só tentar juntá-lo. Então tem desde entrevistas até textos que eu publiquei em diversos momentos, né, da história. Então tem essa minha primeira experiência com rádio, tem o meu contato com os mestres da cultura popular, que eu já fui presidente da São Paulo, né? Hoje eu sou o primeiro secretário lá do nosso presidente, seu Ivan Barsan, também é uma figura maravilhosa. Já entrevistei muito. E aí eu estou de volta na São Paulo. Beijo grande. E aí, pronto, aí é que entra a comunicação de novo. Então, o que é que o seu Ivan me deu liberdade? Diz que a comunicação, nós temos uma pessoa da comunicação que é a Gal. Sim. Gal Monteiro. Só que a Gal passou por uma cirurgia, estava se recuperando. Então eu disse, então deixa que eu desenrolo. Então a gente foi criando o que a gente chama de pequenos cards. Que a gente distribui e coloca no site da Sopal, que é sopal.blogspot.com. Com cada cardzinho, ele tem a foto e informações sobre o mestre. Então, mestre fulano, o que é que ele faz, onde é que ele pode ser achado e telefone de contato. Isso é importante, viu? E aí também eu estou lançando um card, já saiu, que é o card da cultura em geral. Mas eu estou me dedicando mais ao card popular,
da cultura popular, porque são os mais necessitados. Eu acho que no São João desse ano, um pouquinho antes do São João, eu digo que ele me arranja um sanfoneiro, eu preciso urgentemente de um sanfoneiro. Ele me passou uma senhora lista, aí eu saí ligando para um e para outro para encontrar e consegui, graças a Deus. O pessoal do forró, a galera assim também, que eu adoro, porque eles são muito organizados, na verdade graças ao Zé Lessa, né, que também nos deixou há pouco tempo devido a um problema de saúde. É tão ruim, né, que você principalmente que tem contato com todas essas pessoas já de longa data, vê que esses nomes, a cultura, essa tradição, ela tá indo, eles já estão velhos e tal, ou morrem com algum problema de saúde, e perder, assim, você chega a perder uma referência em determinado segmento. Pois né? é por isso que na questão em especial da apresentar a Sorral, que é a Associação de Forrozeiros, a esposa dele, a viúva, a Rosiane, ela tá levando a associação, porque eu não sei se ela tem um viés da comunicação, mas ela também gosta de documentar as coisas, então isso fica registrado. Então eu sei que, por exemplo, hoje em dia, se você precisar de informações da área cultural, está bem servido. Por exemplo, no meu blog tem muita coisa que, se não tiver ali, você vai ter um lugar que vai dizer... Você faz aquela ponte, né? A indicação. E do forró, que o forró é uma coisa maravilhosa, assim. São centenas que você tem, por exemplo, um cantor, Geraldo Cardoso. Geraldo Cardoso tem um sanfoneiro, que do sanfoneiro tem uma história, é uma família que tem outro sanfoneiro, que assim vai. Vai um passando pro outro. O cara do reco-reco, do samba, do triângulo, isso. Então, tudo isso é uma cadeia produtiva, né? Que a gente tenta manter isso unificada para facilitar quando você precisa de informação ou quando tem alguém novo que precisa de músico, você tem onde recorrer, né? E aí, assim, botando para Saci rapidinho, Saci vem com esse propósito, né? De ser uma produtora onde a gente consiga trabalhar melhor a parte de comunicação com a parte de digitalização. Entendi. Então, assim, por isso que também no meu blog vai estar todo aquele material que eu falei de matérias antigas, né, da área cultural, o programa de TV que a galera mais nova nem faz ideia que existia, né? Gente, tem muita coisa lá de cultura que tá registrada. Nessa semana, quando eu liguei para ele, convidando ele para vir para cá pro podcast, ele me deu uma grata surpresa, me deu um presente. Reportagens minhas que foram veiculadas ainda na época que eu trabalhava na TV Gazeta, e que eu já não tinha mais, eu não tinha registro de nada. Eu comecei a chorar, tão feliz que eu fiquei, porque é um arquivo que eu sei que você tem muito mais coisas, porque eu achava que você só tinha as coisas da faculdade, porque tem muita foto. Eram álbuns e álbuns e álbuns de viagens que a gente fazia, passeios, festas para arrecadar dinheiro para fazer a formatura, né? A gente sempre foi muito disso. Lembrando assim. que um desses registros que eu achei seu, ela simplesmente estava entrevistando Paulo Altran. Paulo Altran, quando veio a Maceió, ou também que ele veio a Maceió. Cássio Escapim, né? Cássio Escapim era visitando o Sr. Green. Pois é. Eu vou ver se eu consigo colocar um trechinho aqui. Público e crítica em várias capitais do país há mais de 2 anos. É a peça Visitando o Sr. Green. Em cena, 2 grandes nomes da dramaturgia brasileira, Paulo Altran e Cássio Escapim, que estão com a gente aqui no estúdio. Boa tarde. Sejam bem-vindos a Maceió. Obrigado. E obrigada pelo convite. Muito obrigado a você. Para nós é um prazer estarmos nessa cidade deslumbrante, com essas praias sensacionais. Está sendo um prazer muito grande. Há muitos anos que eu venho a Maceió. A primeira vez foi para trazer liberdade e liberdade, numa época em que a liberdade estava proibida no país. E já no título a peça tinha 2 vezes a palavra liberdade, que é uma palavra muito importante até hoje. Cássio, como é essa troca de experiência, principalmente num espetáculo tão consagrado como esse? Bom, sem dúvida, para mim é uma maravilha, é um prazer estar no palco com o Paulo. E eu sempre falo brincando que o Paulo ele é a aristocracia do Teatro Nacional, né? E o Paulo fica bravo comigo, mas eu acho uma verdade. Essa palavra aristocracia é uma palavra muito antipática. Eu não gosto de ser aristocracia de nada. Não, mas é bem cabível. A gente está com umas cenas da peça. Gente, foi incrível. E eu acabei de entregar outro material para o Kelly aqui também, que é um compiladozinho assim de algumas matérias. Acho que nesse DVD que eu entreguei, DVD, viu? Para quem não conhece, DVD também se grava. É um CD de vídeo. Pois é.
E ali eu acho que tá, quando eu ganhei o prêmio Otávio Brandão de Jornalismo Ambiental, foi a primeira edição, eu ganhei esse prêmio na época, eu não lembro se foi 2004, por aí, mas tá ali, é porque eu não consegui no meu computador baixar, mas aí tá essa missão para você. E fique à vontade para usar todas as reportagens para os seus arquivos, porque vale a pena. Foi uma emoção muito grande e, assim, não tenho palavras para agradecer a você, porque foi incrível. O que é importante nesse registro que a gente tem, e porque o que acontece? Eu nunca gravei com a intenção de ficar para mim. Sempre foi, porque é um registro que depois você vai, cedo ou tarde, você vai precisar para alguma coisa. Então, na verdade, assim, o que eu tenho, acho que a Via Jornalista diz isso. Você tem que passar isso. Não adianta ficar com você. Você tem que divulgar. Então, hoje não, mas já tem muito tempo, a internet ajuda nisso. Né? Só precisa otimizar. Então, eu tenho um canal do Keiler, quando eu criei o canal do Keiler, né, que é canal Keiler, na verdade, meu nome. O YouTube estava começando. Sim. Então, hoje tenho, rapaz, não sei, acho que quase mil vídeos, uma coisa assim. E que tem algumas matérias, tem muita matéria do Terra e Mar. Sim. Né? Que era um programa que tinha na TV Gazeta aos sábados, que era incrível de se fazer e de se assistir, porque mexia muito com essa questão da cultura, gastronomia, era muito bacana, era um programa legal. Então são vários programas que o pessoal mais novo que não conhece, assistia na época, nem imagina que nós tínhamos. Então, porque o que acontece? O jornalismo em TV em Alagoas, ele é muito limitado por causa das redes. Sim. Quando a TV Pajuçara criou o TNH Notícias, foi assim um alívio, porque era uma produção só local, né? E você não tinha o limite que as grandes redes dão. A gente fazia os programas na TV aberta, mas eles reprisavam no canal fechado. Isso. E era arquivo também, né? Tá em tramitação, eu não sei se o presidente Lula conseguiu mandar isso para o Congresso, que é justamente obrigar que as TVs locais tenham um percentual maior de produção local. Porque assim, é injusto você ter, por exemplo, como é que você pega os nossos artistas e a gente não consegue vê-los na TV? Né? Só se eles forem fantástico, aí é da rede nacional para cá. Pois é. Né? E aí nós temos uma grande produção cultural, de tudo, sei lá, na medicina, no direito, que essa produção ela fica restrita ao bem-querer da rede. Aí eu faço até uma crítica aqui ao próprio governo do estado, porque o governo do estado tem uma TV que é a TV educativa. Ela é uma TV, o nome já está dizendo, é estatal, ela é pública. Muitos anos atrás, a TV educativa ganhou prêmios com produções locais e os governadores deixaram isso se perder. Não houve investimento em equipamento, em contratação de pessoas, em modernização. E isso foi se perdendo. E aí é onde entraria, por exemplo, essa história que você fala, que é do valorizar a produção local com uma TV que a gente já tem aqui. Para não ficar refém, por exemplo, dessas grandes emissoras, né? Que dependem muito, tipo, tem que pagar um valor e tal, pagar cachê e tudo isso. A gente tem uma coisa que é pública e não está sabendo administrar. Fica aí o alerta para vocês que trabalham nessa área, que cuidam dessa parte aí, que olhem com mais carinho, né? Porque a gente tem muitos talentos que deixam de ser valorizados. E, enfim... Dinheiro não falta, não. Isso aí a gente sabe que não falta. Falta prioridade. Inclusive, só completando, foi criado o Instituto dos Zumbi dos Palmares, né, homenageando a Zumbi, que une as rádios educativas, a rádio difusora, né, e a TV educativa. Justamente para otimizar a liberação dos recursos para esses veículos. Inclusive, o professor Nilson França, ele fez uma série de programas, que era o Balançando Ganzá, que era na TV. Que era maravilhoso. Que é onde hoje a gente tem acesso à entrevista de Dona Hilda, mestra Hilda, que é do Coco, a mestra Virgínia. Então, se não fosse esse programa feito pela rádio ou pela TV educativa, a gente não teria esse registro em vídeo. Pois é. Então, assim, é fundamental reestruturar o Instituto dos Zumbi dos Palmares, porque quando ele começou, foi feito o concurso, né? E aí o pessoal passou, eu infelizmente não passei. E ficou só nisso. Não, eu também fiz, mas acho que eu nem tinha estudado na época. E depois as pessoas foram saindo, porque né, você vai tendo outras... Vai se aposentando, enfim. E não houve reposição. Isso já tem 20 anos, eu acho, né? Pois é, tem mais ou menos isso. Tem. E não houve reposição.
Mas assim, eu acho que é fundamental investir nisso, porque assim, produção cultural nós temos, na verdade, nós temos produção em tudo, né? A gente tem tudo aqui. Em todas as áreas, só precisa ser melhor valorizado. Keiler, quando você fizer o lançamento aí de qualquer outro projeto seu, o espaço está aberto, você sabe disso. Eu tenho um carinho muito grande por você. Porque ele sempre lembra do meu aniversário, todo 9 de abril, e todo 12 de agosto eu ligo para casa dele. Eu ligo para casa dele, mas não, que não tem nem mais no telefone. Agora não eu sabe, mando né? mensagem para ele. Pois é. Parabenizando pelo aniversário. Mas é um amigo aí, já vão 30 anos, né? 30 que anos. bom, fico muito feliz. E acompanho muito e gosto, sou sua fã, sabe disso. Sabe que a recíproca é verdadeira, né? E assim, quando a gente faz o que gosta, pois né? A gente nem sente o tempo passar. Né? E assim, eu gosto muito mesmo do lado cultural, gosto muito do lado do jornalismo, desse lado do jornalismo cultural, na verdade, porque assim, vocês não vão me ver em já cobertura de violência. O mais perto que eu cheguei de violência de uma cobertura foi quando foi votado o impeachment do Belso Uragi lá na Assembleia. Que aí todo mundo foi, né? Eu consegui entrar na Assembleia, tem uma foto minha de um soldado. 17 de julho de 1997. Eu estava um dia antes. Eu entrei na Assembleia e fotografei um soldado com um cachorro na mão, aqui na mão esquerda, e ele estava com a outra mão num revólver, no coldre. Porque se ali tivesse um tiro, ia ser uma bagaceira. Então, mas eu fui, porque na verdade era questão de assim. Era registro histórico. Era um registro histórico. Era história sendo feita. Vamos fazer uma coisa, já vai fazer 30 anos do nosso curso. Vamos tentar convencer nossos amigos daquela época. Vamos fazer uma exposição. Vamos montar alguma coisa bacana, porque essa galera que veio depois, até que estudou jornalismo mesmo na UFAL, não tem acesso a esse tipo de informação. E eu acho que o que você tem já é o suficiente. Então, cada um ajuda do jeito que pode. Um ajuda a montar a exposição, você escolhe, porque vai ser difícil escolher. Mas a gente podia montar áudio, vídeo e fotos. Vamos botar isso pra frente. Ano que vem a gente já pensa nisso. Temos aí o André César, temos aí o Cicinho, Marcos Chola, né? O pessoal que ainda está nessa área. Quem mais? Lídia Ramírez. Lídia ainda também. Né? Ali segura a linha do esporte. Edmilson Teixeira, o ET. O Adson Regis, também, que é da mesma turma. Ele está agora com um site, com um podcast também. Né? Gente, vamos se reunir aí, porque a gente tem muito conteúdo e o Keiler tem um registro de muita coisa. Então, acho que vale a pena, a gente não pode deixar passar. E outra é uma data fechada, são 30 anos dessa turma, que foi cobaia lá atrás. Do regime seriado. Do regime seriado da UFAL, e que lutou muito para que vocês hoje tivessem o acesso ali, ó, aquela passagenzinha e não botasse o pé na lama, como a gente colocava. Porque na época a UFAL era quase deserta. Né? Quase, ela era não tinha os prédios que tem hoje. Pois é. Inclusive eu lembro no episódio que Marco Chola pegou um tarado no banheiro, lembra dessa história? O cara embaixo, o cara de tarde entrou embaixo da porta do banheiro feminino. O Chola viu aquele pezinho lá, puxou. Foi um arranca-rabo, só o cara conseguiu fugir. Né? Mas assim, ele deixou uma pasta dele, que ele se dizia vendedor. Sim. Ele deixou a pasta, a gente foi lá na polícia. Foi assim, a gente tem história demais. Tem muitas histórias. Porque a UFAL naquela época, há 30 anos, né, não era a UFAL. Daniela Sarmento, tá na lista, viu, Daniela? Tá na lista. Não era a UFAL do início, mas era uma UFAL que ainda estava engatinhando, né? Então, assim, a gente passou por esse momento e sobrevivemos. Graças a Deus. E só pegamos internet no final do curso. Foi. Depois que todo mundo já estava lá, olha. Kelly, obrigada, viu? A gente se vê em breve. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Assim, é sério mesmo esse trabalho. É sério. E, assim, eu adoro, assim, essa iniciativa do podcast, porque eu acho que é a libertação da comunicação. A gente tem espaço, tem mais tempo para falar. Como falei, você não tem esses cortes, essas proibições, mas assim, eu acho que a população, ela se tiver mais coragem de assistir os podcasts, né? Acho que quando os podcasts, que são muitos, eu estou sempre tentando assistir e acompanhei um seu, eu não lembro o tema, mas me chamou muita atenção. Foi até umas 2 semanas isso. Muito legal. E assim, eu acho que assim, é um formato de comunicação que deve ser, que
veio para ficar, É. né? Ele só vai expandir. Eu não sei como, na nossa época expandia, era sair do rádio para TV. Era. Hoje já é um pouco, o podcast já é rádio e TV. Pois é. Agora vamos ver o que vai virar. Daqui a pouco passa um trem aqui. Não, Deus me livre, tá bom. Keila, beijo grande para você, Beijo, viu? Fabiola, obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigada pelo carinho. Compartilha esse conteúdo. E o compromisso foi assumido aqui. A gente vai bolar um jeito de fazer com que a sociedade alagoana possa ter acesso a todas essas informações e toda essa história que, como que ele falou, não pode ser guardada. Ela merece ser colocada à frente, né? Passada para frente. Beijo, beijo e até o próximo episódio do É Sério? Podcast. Até lá.